Boa tarde, irmãos. Boa tarde a todos aqueles que nos acompanham nas redes sociais. Que na tarde de hoje possamos estar sendo amparados para recebermos a mensagem, à luz da doutrina espírita, à luz de Jesus. Possamos estar recebendo doses de fé, de amparo e proteção para essa caminhada na nossa vida terrena. Agradecendo por mais uma oportunidade de estarmos vivos, estarmos aqui aprendendo e evoluindo. Pois bem, senhores, hoje o tema de hoje é uma conversa sobre o papel da religião no combate ao racismo, especialmente do espiritismo no combate a esse mal. Qual a função do espiritismo, qual seria exatamente a sua incumbência. Quando a gente vai falar do tema, naturalmente surge uma questão, né? Que isso é vitimismo, que isso é mimimi, ou que se somos todos da raça humana, por que precisaríamos discutir isso? Evidentemente que à luz de Deus somos todos iguais, isso está explícito inclusive no livro dos Espíritos, mas devemos sempre relembrar que vivemos numa humanidade imperfeita. Nessa humanidade imperfeita, infelizmente, se retratam muitos preconceitos ainda vindo de espíritos imperfeitos. Então nós não podemos fechar a realidade, fechar os nossos olhos para uma realidade que existe, porque devemos tratar os desiguais nas medidas das suas desigualdades, conforme Aristóteles preconizava há um longo tempo desde a Grécia Antiga. Então, existindo os fatos, nós devemos nos ater a eles e, com base nas lições de Jesus, especialmente do amor ao próximo, buscar combater aquilo que existe de desigualdade ainda. Por mais que algumas pessoas dizem que não existe o racismo, existem fatos científicos, as estatísticas e a história do nosso mundo demonstram o contrário. Apenas para exemplificar, em uma pesquisa realizada recentemente no Brasil, apenas cerca de 15% das pessoas acreditavam ser racistas, mas 90% delas acreditavam que existia o racismo. Então há uma grande discrepância nisso. Embora muitas pessoas acreditem não serem racistas, o racismo ele existe na nossa sociedade. 60% dos negros também dizem já ter sofrido racismo no trabalho. 73% das pessoas, aquelas que falavam que não eram racistas, admitiram que já fizeram comentários ou piadas racistas. Há uma maior chance de serem mortos, há um menor salário na mesma função e há uma ausência de representatividade na política, como a gente pode ver nesses grandes cargos, que é predominado por uma questão de brancos. A gente pode ver constantemente também ataques a centros religiosos africanos, como aconteceu recentemente no Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo, nós mesmos muitas vezes falamos sobre religiões de origem africana sem termos o devido conhecimento. E além disso, para aqueles que gostam de futebol, basta acontecer alguma eliminação do seu time, da sua seleção, para ser inundada a rede social com inúmeros ataques racistas contra aqueles jogadores que têm a pele negra. Então isso é um fato que existe e temos que buscar elementos, à luz da doutrina espírita, para modificar essa situação. Por não ser o lugar natural de fala, eu busquei informações com pessoas que vivenciam esse problema para poder trazer informações e angariar elementos para fazer essa palestra. Então, desde já, agradeço aqui a Stephanie Amaral, estudante do curso de Ciências Sociais da FSM, integrante do coletivo de Mulheres Negras da Andara. Também a Thaís Pontin, que tem um canal Lente Espírita, também uma negra que trabalha com a parte de recursos humanos, as quais foram imprescindíveis e forneceram as bases para a realização dessa palestra. O objetivo aqui hoje é unir, é a gente discutir para a gente deixar de naturalizar um sofrimento que existe na sociedade. Que inconscientemente a gente acaba internalizando situações e reproduzindo fatos que foram herdados na nossa sociedade e que a gente ainda não conseguiu romper com isso. Nós não podemos nos tornar silente à frente das desigualdades, porque isso acaba nos tornando eticamente responsável por isso. Então nós temos um dever de evolução moral, e esse dever de evolução moral também nos obriga a posicionarmos contra aquilo que não é certo, sempre respeitando, como sempre disse, a luz de Jesus e a luz da doutrina espírita. Bom, a partir disso, então, nós temos que analisar o que Kardec falava sobre o tema. Kardec inicialmente sempre deixou claro que deveríamos estar ao lado da ciência. E nesse caso do racismo, como eu já retratei anteriormente, existem estatísticas e dados relatando que existe o racismo. Então Kardec, como um bom espírita e investigador, sempre não deixou o espiritismo se afastar da ciência. Tanto é que somos uma religião que prega
a religião, filosofia e ciência dentro da doutrina espírita. Com isso, o objetivo dessa conversa de hoje, principalmente é demonstrar que somos racistas, mesmo sem saber, e comprovar que à luz de Jesus temos que transformar a nossa sociedade. A pergunta, então, que deve ser respondida ao final disso é qual o papel da religião, em especial do espiritismo, no combate ao racismo. Qual o papel de nós, espíritas, frequentadores da casa espíritas, qual o papel que nós temos para modificar esse quadro? Bom, para começar, quem aqui se identifica como racista? Conhece alguém? Ninguém, na verdade, se identifica como racista atualmente. É muito difícil alguém se assumir como racista. Todo mundo vai falar, mas eu tenho um amigo, eu tenho um empregado, eu jogo bola com aquele cara que é meu amigo. Não sou racista, mas... E aí tudo que vem do mas acaba sendo racismo. Então a verdade é que todos somos racistas, apesar de não admitirmos isso ou até não sabermos. Esse é o ponto de partida. E não somos isso muitas vezes de forma consciente. Somos de forma inconsciente porque a gente vive numa sociedade que perpetua isso desde o começo da sua história. Nós vivemos em uma sociedade que herda um racismo estrutural e que permanece com racismo estrutural. E aqui há escritores que falam exatamente desse tema, sobre o racismo estrutural. No final da palestra, a gente vai indicar alguns livros que tratam dessa situação. E o racismo estrutural é exatamente isso. São os reflexos individuais de uma estrutura racista consolidada a partir das instituições da estrutura. Ou seja, a gente acaba repetindo situações que muitas vezes não são agressões verbais, que não são agressões físicas, mas que estão presentes nas estruturas da nossa sociedade. E a gente acaba repetindo isso, não de forma consciente, não porque às vezes a gente quer, mas porque a gente vive numa sociedade que reproduz isso cotidianamente. Então o racismo ele não nasce com a gente, mas ele é ensinado. Ele é ensinado com piadas, ele é ensinado com gestos, ele é ensinado com filmes, e a gente vai internalizando essas coisas como comuns, quando na verdade não deveríamos assim agir. Então quando a gente vê alguém se referir depreciativamente a uma pessoa pela sua cor da pele, quando a gente atravessa a rua porque a gente vê um negro vindo do outro lado, quando a gente acha que determinados lugares não devem ser frequentados por aquelas pessoas, quando a gente, até como eu já citei aqui o exemplo do futebol, que a gente vê inúmeras situações sendo jogadas, sendo infringidas contra os próprios negros por causa da situação. Então o que a gente tem que pensar é que essas situações infelizmente estão na nossa sociedade. Isso exige da gente um dever. E é isso que a gente hoje, com uma frase famosa, né, que a gente não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. E é a partir disso que a gente passa a discutir. Né? Até porque, e se aqui voltarmos um pouco na época que estudávamos nas escolas, dificilmente a gente teve acesso a alguma bibliografia, algum livro que retratava a história da pessoa negra. Ou até mesmo que não retratava o negro apenas naquela questão da escravidão. Né? Isso, gerando, na verdade, para a gente um déficit de informação, um déficit de educação sobre toda essa questão. Porque a gente não chega a aprender exatamente como se dá essas estruturas e como acontece o racismo na sua sociedade. Bom, dito isso, não quer dizer que as pessoas brancas devem se sentir culpadas. Isso a Djamila Ribeiro, no seu pequeno manual antirracista, ela fala isso. Não é que deve se sentir culpado, mas devemos entender que também somos responsáveis pela mudança. Né? Então, essa é a situação que devemos nos atentar para essa modificação. E aqui vale a pena um fato histórico, que Jesus, geralmente ele é retratado como um loiro de olhos azuis. Mas se formos vermos a região que Jesus nasceu, a época que Jesus nasceu, ele era um hebreu, muito provavelmente ele foi um negro, mas que passa a ser retratado como branco por uma religião dominante na época, exatamente para conseguir essa branquitude, vamos falar assim, ser mais aceita na sociedade. Então, pode-se ver que essa estrutura racista ela acaba se espalhando por vários fatos da sociedade, sem que muitas vezes a gente perceba isso. Pois bem, na pergunta 803 do Livro dos Espíritos, os Espíritos perguntam e Kardec responde: perante Deus são iguais todos os homens? E a resposta dos Espíritos é taxativa: sim, todos os homens são iguais e não há essa diferença. Todavia, perante a sociedade há essa desigualdade. E nós temos, como já dito, essa obrigação de posicionarmos contra. E aqui usando a máxima de Jesus, que se aplica a todos os casos, ame a Deus e o próximo como a si mesmo. Ele não falou que negros não falou que homossexuais não,
ele não excluiu pessoas. Todos devemos amar os próximos como a si mesmo. Então, é uma obrigação do Espiritismo abrir esse espaço para discussão, para que essa nossa indignação, para que a indignação da sociedade possa se tornar em ação em prol do bem comum. Até mesmo porque nós temos que atender à vontade de Deus para combater essas desigualdades no plano terreno. Também no Livro dos Espíritos, na pergunta 829, Kardec pergunta e os Espíritos respondem: haverá homens que estejam por sua natureza destinados a ser propriedades de outros homens? Aqui referindo-se à escravidão, Kardec perguntou, os Espíritos responderam também de forma clara e inteligível. É contrária à lei de Deus toda a sujeição absoluta de um homem a outro homem. A escravidão é abuso da força. Desaparece com o progresso, como gradativamente desaparecerão todos os abusos. E aqui vale um apontamento importante. O Livro dos Espíritos ele foi publicado por Kardec em 1857, época que alguns países, inclusive o Brasil, ainda era escravocrata. Então, embora naquela época vigesse um eurocentrismo, em que a Europa fosse o centro do mundo, desde aquela época o Espiritismo se posicionou claramente contra esses abusos que eram da escravidão. E aqui é uma situação também que no Brasil, mesmo que a escravidão foi abolida só em 1889, o movimento espírita dessa década, de 1880, ele se posiciona também sobre o fim da escravidão aqui no Brasil. Na revista da Sociedade Acadêmica Deus, Cristo e Caridade e na revista Reformador, há uma difusão da imprensa escrita com manifestação de espíritas a favor dessa liberação da escravatura. Isso está numa tese de mestrado, escrita no Rio de Janeiro, e que isso evidencia que o movimento espírita, mesmo em uma época em que a liberdade da expressão era muito mais restrita, era mais conturbada, era muito mais difícil de falar, o espiritismo se posicionou contra esse abuso que existia, exatamente por entender que isso era contrário a uma evolução, a uma transformação moral da sociedade. É por isso que nós, atualmente, também temos uma obrigação moral de lutar contra todas essas formas de opressão, em especial aquelas oriundas da raça e da cor, porque aqui discutimos esse tema, até mesmo porque somos reencarnacionistas. Pois bem, sobre a reencarnação, inclusive, Ricardo Simonetti, no livro A Presença de Deus, ele fala que a doutrina espírita tem uma valiosa contribuição em favor da extinção dos preconceitos raciais, revelando que somos todos espíritos em evolução, submetidos à experiência reencarnatória, que podemos ressurgir na Terra como negros, brancos ou amarelos, em qualquer continente ou região. Além de combater pelos outros essas explorações, nós, como reencarnacionistas, também devemos combater por nós essas explorações. Porque nada impede em que uma próxima vida, em que uma próxima encarnação, possamos voltar nisso. Então, além de trabalhar na Terra para mudar a atual situação, também estamos trabalhando na Terra para quando tivermos que voltar e aqui viver. Há uma grande situação que nós não devemos apenas ser espíritas para receber passes ou para discutirmos os livros, mas também devemos aplicar essas situações, esses ensinamentos de Jesus. E aqui uma pergunta muito interessante. Quem aqui acredita em reencarnação? A pergunta seria quase unânime que sim, para aqueles que são espíritas ou frequentam a casa. Mas quem que realmente vive como quem acredita em reencarnação? Né? Essa é uma pergunta mais complicada, porque faz a gente se perguntar, faz a gente se indagar se estamos realmente fazendo da forma correta. Porque nós voltaremos a esse planeta. Então devemos lutar com as armas pacíficas necessárias em busca de uma evolução melhor da nossa sociedade. Bom, nós estamos nesse mundo também para evoluir. Né? O Deus e Jesus nos mandaram com a missão de evolução moral aqui. E se precisamos evoluir, precisamos estar em contato com todas essas imperfeições que existem na sociedade. Porque só assim conseguiremos evoluir e aprender. O movimento espírita aqui ele sofre influência do seu meio cultural, como todo o movimento existente na Terra também sofre. E é por causa disso que o espiritismo também precisa se posicionar contra esses temas que têm uma infringência às leis naturais de Jesus, às leis máximas de justiça, amor e caridade. Dito isso, e eu faço mais aqui uma pergunta, afinal, qual é a missão dos espíritas ou dos cristãos à luz nesse combate ao racismo? Qual é o nosso posicionamento? Como devemos nos portar?
E aqui eu faço uma referência ao capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhadores da última hora, a missão dos espíritas. Nós, como conhecedores da reencarnação, da vida eterna e da necessidade de evolução moral, temos certas obrigações. É por isso que no momento que o Evangelho traz essas obrigações, nós devemos sempre nos atentar que ele é um guia de interpretação, um guia de vida, para sempre termos aqui alguém para nos orientar, não somente na vida espírita, mas em todas as ações que temos que fazer na sociedade. Então aqui eu retrato e leio com exatidão o que fala lá no Evangelho, sobre a missão dos espíritas. Vá e pregue a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis à sua propagação. Ide e pregai. Faça uma cruzada contra a injustiça. Vá com coragem para remover essas montanhas de atrocidades, que as gerações futuras devem conhecer somente como lendas. As revoluções morais e filosóficas vão eclodir em todos os pontos do globo. Mãos à obra. O arado está pronto e a terra preparada. É preciso trabalhar. Como se pode ver, isso é uma clara convocação feita já em 1857, no Evangelho segundo o Espiritismo, que nós temos aqui uma missão. Todos temos. Alguns uma missão filosófica, uma missão laborativa, mas também temos essa missão moral, de combatermos todas essas atrocidades ainda que acontecem. E essas revoluções morais e filosóficas estão eclodindo. E nós, como trabalhadores da última hora, temos essa missão e temos um compromisso a mais, porque entendemos a questão reencarnatória, que é essencial para também combatermos essa situação. Então, o progresso da civilização, ele passa por essa abolição de toda e qualquer forma de preconceito. Não podemos achar que uma evolução moral pode se dar enquanto seguirmos retratando essas situações de preconceito hoje existente. O Espiritismo, destruindo os preconceitos de seita, de caste, de cor, ensina o homem a grande solidariedade que os deve unir como irmãos. Então, irmãos, além dessa missão dos espíritas, sempre nos devemos perguntar o que realmente estamos cativando com as nossas ações, né? Se as nossas perguntas estão indo ao encontro da lei de Jesus, da lei de Deus, e se estamos buscando um autoconhecimento dessas situações e as respostas corretas. Devemos sempre nos indagar se a nossa buscada reforma íntima ela não está se incomodando com essas desigualdades existentes. Se o movimento espírita está questionando realmente essas práticas iguais. Né? Se estamos recebendo os pretos velhos nos centros espíritas de forma correta. Né? Se estamos respeitando as demais religiões que são de origem africana da mesma forma. Estamos sendo acessíveis para essas demais pessoas também frequentarem o centro espírita. Né? Estamos exercendo realmente uma caridade moral, uma caridade ou apenas uma caridade material. Né? Então, conscientizar sobre o racismo em todos esses espaços e refletir sobre a necessidade de mudança dessa questão eu entendo como uma obrigação de todos os espaços religiosos. Até mesmo porque lutar contra um racismo é um dever cristão. É um dever que advém das ideias de Jesus. É Jesus que andava com as pessoas. Jesus era negro, era imigrante, foi assassinado por um grupo de pessoas que dominava a questão na época. Então Jesus sempre esteve ao lado das pessoas mais desfavorecidas. E é por isso que temos aqui um dever, com base na fé raciocinada, um dever moral de nos posicionarmos e tentarmos mudar essa situação. Jesus nos ensinou a amar e sempre questionou essas desigualdades do mundo. E aqui nós, como discípulos dele, também temos essa obrigação. Né? Se somos seus discípulos reais, qual é o nosso papel nesse mundo terreno? Então é realmente se posicionar, é discutir, é aprender sobre o assunto. É por isso que aqui, para finalizar, eu trago algumas situações que a gente pode tentar mudar para realmente ser um caminho de evolução moral e acabar com esses preconceitos que existem. O primeiro dele eu citaria que é discutir e educar. Educar para a diferença na família, na religião, na escola. Inserir nos estudos que a gente faz esses temas relacionados ao racismo. Percebermos que existe um racismo, aceitarmos a situação e buscarmos formas. Então é ler, é aprender, é ler artigos, é discutir na doutrina espírita, em grupos de estudo. Aqui no final hoje eu vou deixar vários links de livros que retratam a situação, como palestras do ponto de vista espírita sobre esse tema.
A segunda situação que eu poderia citar, como o que a gente poderia fazer como mudança, é a gente começar com a nossa mudança interna. Nós nos reformarmos intimamente em busca de eliminar o nosso preconceito, sempre nos autoanalisando quando falarmos, quando agirmos, e não esquecendo, tentando abstrair essas influências que a gente tem da sociedade, né? Porque a gente precisa de exemplos positivos para conseguir viver de forma mais harmônica. Uma terceira forma aqui seria valorizar essas diferenças, dialogar com as pessoas que entendem, que pensam diferente, tentando explicar. Por isso seria a importância da gente estudar esse tema, para que a gente possa também, de forma pacífica, de forma branda, conversar com tolerância, para combater tanto a intolerância religiosa, quanto essa intolerância contra quem existe por causa ainda de uma raça. Então, conversar, dialogar, nos posicionarmos contra essa pessoa. A quarta aqui é evitar piadas e comentários racistas, como dito no tema. Frequentemente a gente acaba naturalizando essas falas engraçadas ou esses comentários como se fosse algo natural. Mas isso não é bom, porque isso acaba retratando estereótipos que já existem, né? O problema não é, a gente até sempre não é falar afrodescendente, negro ou preto. O problema é a forma que isso é dirigido, uma forma depreciativa que muitas vezes causa danos à imagem e à própria honra da pessoa. E aqui eu fico com uma passagem do Evangelho também, que ele fala que toda palavra ofensiva exprime um sentido contrário à lei do amor e da caridade. É no capítulo Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Então devemos cuidar. Se realmente estamos sendo brandos e pacíficos quando emitimos palavras com teores ofensivos, com teores negativos, mesmo aqui nas redes sociais, que infelizmente esses comportamentos tornaram-se naturais. Devemos sempre nos policiar e nos atentarmos para essa questão. A quinta questão é a gente não se calar, né? Conversar é sempre trazer isso para o debate, não deixar que as situações na família, num grupo de amigos, ele passe a se reproduzir e se posicionarmos contra essa questão. A sexta aqui, né, a gente já falou que esses livros que a gente ia estudar, e aqui eu faço referência especialmente ao livro Racismo Estrutural, do Silvio Almeida, e o Pequeno Manual Antirracista, de Jamila Ribeiro. São dois livros básicos para entendermos essas situações e que estarão aqui anexo a essa palestra para poder quem quiser ter acesso. E o sétimo, então, é a gente saber que nós estamos de uma forma privilegiada, que não sofre essa questão, e que por isso nós temos uma responsabilidade. Uma responsabilidade não apenas social, mas também espiritual. Uma missão dos espíritas como missão de cristãos que vem ao mundo exatamente para tentar aplicar as máximas de Jesus, a lei de Jesus, a lei do amor. É por isso que aqui, como reencarnacionistas, como pessoas que precisam buscar a evolução moral desse plano terreno, devemos sempre atuar em prol de combater essas desigualdades. Irmãos, o assunto de hoje era esse. Espero que tenha sido claro. Quem quiser alguma dúvida, alguma pergunta, fica à disposição nos comentários. Desejo que todos fiquem com Deus, que sejam amparados nas suas casas, que possam receber doses de proteção, de amor e de carinho, especialmente nessa situação, nessa fase que estamos de transição planetária, tendo fé sempre que Deus tem o caminho certo para todas as nossas situações. Que a fé do Senhor esteja com todos vocês. Obrigado por tudo, que assim seja.